Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 18 de janeiro de 2023, uma quarta-feira. São 19 horas e 24 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, Vida Espírita. Pertence ao livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. A questão é de número 264. Está correto? Todo mundo a postos? Todos a bordo? A Lu acabou de entrar também. Bem-vinda, viu, filha? Então, a questão de número 264, essa questão faz parte do item 5, escolha das provas. Como os espíritos escolhem suas provas. E Kardec pergunta, na questão 264, aos espíritos superiores, o seguinte: o que orienta o espírito na escolha das provas? Resposta dos espíritos superiores a essa questão: ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Então, aqui ele está falando de um lado dessa escolha apenas, né? Que é a escolha das coisas mais difíceis da encarnação, porque ele sabe o que ele fez numa encarnação precedente, ele sabe o que é necessário para ele vivenciar para poder apressar o processo de progresso do seu próprio espírito. Né? Por quê? Porque lá no mundo dos espíritos ele vê a realidade. A realidade não é essa que a gente imagina aqui, né? Onde as pessoas pisam uma por cima das outras, o egoísmo é muito alto, a inveja, a vaidade, o orgulho, a prepotência, tudo aqui passa por cima, né, dessa necessidade espiritual. O homem, na sua maioria, leva em consideração apenas as suas necessidades materiais, aquilo que é premente para o seu bem-estar material, sem levar em consideração aquilo que é necessário para o seu progresso espiritual. Quando ele se defronta com a realidade no mundo espiritual, ele vai se dar conta de que era o oposto daquilo que ele estava desejando na vida material. O oposto, simplesmente o oposto. Na vida material, o que mais se deseja são os bens, os prazeres, muito dinheiro, muita comodidade, muito conforto, etc. Quando na vida espiritual ele vai perceber que aquilo que ele fez para conquistar as coisas materiais não era o caminho da felicidade espiritual, da verdadeira felicidade, aliás, diga-se de passagem. Então ele escolhe as expiações. Expiação, na linguagem católica, é castigo. Aliás, isto não deveria se escolher um outro termo. Eu não estou querendo dizer que Kardec escreveu errado, não é isso, nem quem sou eu para ir contra aquilo que o pedagogo, o professor, o mestre Lyonês escreveu. Mas a expiação não é um termo adequado, porque não é castigo. Ele, na falta de um termo melhor, ele escolheu esse, que dava com o propósito de dar uma noção mais adequada para a ideia. Né? Mas, na realidade, o que ele escolhe? Escolhe o castigo? Evidentemente que não. Ele vai escolher as provas que vão fazer com que ele adiante no seu progresso como espírito. Né? Então, essa é uma fase. Né? Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações. As provações são diferentes de provas. As provações é aquela que faz com que o espírito sofra muito, traga muita amargura, tristeza para o espírito. Isso que é uma provação, né? Para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder. Experimentar as tentações da fortuna e do poder, o que é perigosíssimo para os espíritos. Perigosíssimo, porque há uma tendência natural no mundo material de nós nos deixarmos levar pela ilusão do dinheiro e do poder.
É uma ilusão que realmente cabe muito, veste muito bem no homem encarnado aqui na Terra, na sua atual condição evolutiva, né? Como espíritos imperfeitos que somos. Isso é muito perigoso, é perigosíssimo, né? Por isso que a maioria não escolhe isso. A maioria não escolhe realmente ser rico, não escolhe realmente o poder. Porque o poder, ele envolve a criatura de tal maneira que ela acaba se engalanando de tal forma que ela se acha superior a Deus. Ela acha que ela não precisa de nada, ela tem tudo, ela tem dinheiro, tem poder, tem tudo. Ela não precisa de nada. Quando ela descobre que isso não é verdadeiro, aí provavelmente está próxima ao desencarne ou já desencarnou. Isso traz muitas amarguras. Por isso que ele diz aqui, querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que se lhes podem dar e pelas más paixões que desenvolvem. Quer dizer, o sujeito já tem má tendência e ainda pede dinheiro e poder, aí ele acaba desenvolvendo ainda mais essas tendências, né? Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Olha que interessante, né? O sujeito, eu quero nascer aí, próximo de pessoas viciosas, né? Eu conheço uma família aqui na cidade de Jaú que todos são viciados em alguma coisa. Ou droga, ou álcool, ou os dois. É interessante isso. Um membro dessa família me perguntou por que a minha família é tão viciosa. Ele adentrou a doutrina dos espíritos e aprendeu muitas coisas e tal, e ele fez essa pergunta. Não é? Olha que interessante. Então, entra numa família com essas tendências para tentar lutar contra a tendência e tentar vencer os vícios. Não é? Então, nós temos que erguer a mão para o céu e agradecer muito a Deus por ter tido uma família onde isto não era presente, onde os pais lutavam e ensinavam seus filhos, né, no sentido inverso disso. Porque hoje os pais, eles fazem, muitos deles, ao contrário do que deveriam. Antigamente, quando você vinha com nota baixa da escola, a mãe e o pai pegavam o boletim, né, quando a gente não conseguia esconder, quando era possível a gente esconder, e pegava o boletim e, escuta, por que você está tirando nota baixa? Por quê? Qual a razão disso aqui? Você tem tudo, você tem uniforme, você tem alimentação, você tem uma cama para dormir, você tem pai e mãe, por que você está tirando nota baixa? Ia lá na escola falar com a diretora, falar com a professora e tal. Hoje não, hoje eles vão direto perguntar para a professora por que o aluno está tirando nota baixa. Como se a culpa fosse da professora. Né? Quer dizer, há uma inversão muito grande, não é? Não somente nesses valores, mas no modo de criar a criança. Porque aí você transfere a responsabilidade que é somente dela, de estudar e se aplicar, para os outros, para os adultos, para a professora, para a diretora da escola, e etc. Né? Então, a gente é muito feliz, eu fui muito feliz na minha vida, porque minha mãe e meu pai usavam de um método psicológico, psicoterapeuta, ou de psicoterapia muito bom, muito eficiente, chamava tapoterapia. Né? Não obedecia, não tinha conversa, não. Tu vai obedecer porque tem que obedecer, fim de conversa. Né? Então, graças a Deus, eles evitaram com que a gente, eu e minhas irmãs, adentrassem por esse caminho, ou enfiasse o pé como diz o caipira, enfiasse o pé na jaca de uma vez, né? A gente foi conduzido pela vida de tal forma que meu pai e minha mãe procurou, por todas as maneiras, evitar esse tipo de confronto, né, entre os filhos e os vícios, o que é muito importante para nós. Né? Questão de número 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, aos que escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais, olha a pergunta de Kardec. Se há aqueles que escolhem viver perto do vício para tentar vencer essa tendência, há aqueles que escolhem por inclinação, por gosto, por prazer, viver o vício, se satisfazer do vício,
Eles respondem A, por certo. Então, a escolha do espírito é livre. Não tem departamento reencarnatório, não tem ninguém que lá no mundo dos espíritos, uma vez que você não deseja isto, que vai dizer para você, não, não faça isso, meu filho, isso é ruim para você. Não, absolutamente. Se você desejar ajuda e pedir essa ajuda, como desencarnado, pedir ajuda para reencarnar da melhor maneira possível, num lugar adequado, onde você vai receber a melhor educação, vai receber a educação necessária para vencer as suas más tendências, com certeza eles vão ajudar. Vão dar conselhos, orientações, instruções, vão ensinar os bons caminhos, etc. Mas se você não quiser, e não vai ser problema deles, é problema seu. Nem Deus, nem Jesus, nem os bons espíritos, nem seu anjo da guarda, ninguém vai fazer por você se você não quiser. Assim como depois de desencarnado. Se você não quiser, não tem problema nenhum, fica tranquilo. Fica tranquilo, a pressa não é de Deus, nem dos bons espíritos, nem dos espíritos superiores, nem do seu anjo da guarda, como se costuma chamar na Igreja Católica. A pressa é sua, ou seja, a pressa é nossa, né? A pressa é de todos nós, para progredir. Você quer fumar maconha, quer tomar álcool, quer usar cigarro, quer falar mal da vida alheia, quer roubar os outros, quer enganar, quer corromper, tudo bem. Você está no mundo apropriado para isso. Aqui, quem encarna aqui, isso faz parte do pacote. Mas você vai ter que, naturalmente, arcar com essas consequências que não vão ser, certamente não vão ser nada agradáveis. Nós não estamos aqui pregando a pedagogia do medo, não estamos usando da pedagogia do medo, não. Né? Nem pregando o terrorismo barato, não. É que é a realidade mesmo. Né? Não pode ser agradável a consequência de um mau ato, assim como não pode ser desagradável a consequência de um bom ato. Né? Diz que Jesus assevera, afirma, que a cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. Como Jesus resume tudo aquilo que eu estou usando um monte de palavras para tentar explicar, Jesus resume numa única frase, curtinha, dizendo para cada um de nós, olha, cuidado, você vai receber conforme aquilo que você está fazendo. A cada um segundo as suas obras. Mas, Sr. Luiz, eu fico pensando, às vezes, que é o melhor laboratório que tem até. Porque a gente precisa passar por aqui para a gente evoluir. Com certeza. Não é? A gente precisa passar por tudo isso, né? Eu não digo assim ao extremo, mas vícios, comodidades, confortos, as fofocas, isso faz parte do ser humano. Não adianta a gente também querer ser hipócrita, dizer que não acontece na nossa vida, é na família, no trabalho. Mas eu acho importante ter que passar por isso para a gente realmente discernir, né? E aí vem, então, dentro da doutrina, o que a gente aprende, como muda o olhar, quando você conhece. A questão é essa, né? Você conhecendo a doutrina, você tem uma responsabilidade muito maior. Exatamente. Não só com você, mas as pessoas que estão ao seu entorno, que às vezes pedem uma palavra, uma ajuda. Então, isso é muito importante. É isso mesmo. Né? Aqui na Terra não é fácil. Claro que é fácil, porque eu não sou boba, né? Mas, como a gente fala, a gente precisa realmente passar por tudo, né? Engatinhar passo a passo para realmente evoluir. Né? É isso mesmo. Etapas, né? O aço mais duro é aquele que passa várias vezes pelo fogo. E isso é verdadeiro. Qualquer pessoa que conhece um pouco de têmpera de ferro, têmpera do aço, sabe disso. Né? O melhor aço, o aço mais duro, é aquele que passa várias vezes pelo fogo. Isso é a encarnação. A encarnação está para o espírito, assim como o fogo está para o ferro. Né? Ele vai passar várias vezes pela encarnação, ele vai entender aquilo que ele precisa e aquilo que ele não precisa e vai procurar mudar a sua conduta. Tanto que lá no capítulo 23 ou 24 para frente, aproximadamente, lá do livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele explica a respeito das preces, há uma entre elas que o Espírito diz assim, por que ao invés de fortuna, prazer, conforto, vocês não pedem para ter uma boa conduta moral? Não é? Porque a maioria, quando se dirige a Deus, ela se dirige por uma razão.
ou ela está passando por alguma dificuldade. Normalmente, ou na maioria das vezes, não se lembra de fazer uma prece. Né? Quando uma pessoa se dirige a mim pedindo ajuda, eu procuro invariavelmente não negar essa ajuda. Por quê? Porque é obrigação nossa, é um dever, né? Mais do que uma obrigação, é um dever nosso ajudar a quem pede ajuda. Quem não pede, fica tranquilo, viva a sua vida, tudo bem. Mas quem pede, normalmente eu recomendo o seguinte: não se esqueça nunca de começar o seu dia com uma prece e de terminá-lo com uma prece. Eu não estou falando aqui para você fazer um rosário de manhã, um rosário à noite, porque não é muito falar que vai fazer com que você consiga se ligar com o Criador. Mas uma prece fervorosa, humilde, objetiva, direta, né? Para que você possa se ligar com o Criador, porque a maioria de nós, ou uma boa parte de nós que habitamos esse planeta, estamos desligados do Criador. Há um pouquíssimo tempo atrás, questão de uns 15 dias mais ou menos, eu tive um sonho com um sobrinho, mora em São Paulo, na cidade de São Roque e tal, e fiquei intrigado com aquilo, mas que nunca sonhei com esse sujeito. Um sobrinho que, inclusive, faz muito tempo, uns 30 anos que a gente não conversa e tal. Eu sonhei com ele numa situação, e à noite, coincidentemente, aquele dia era dia de trabalho, coincidentemente me mostraram. Eu sonho com ele, deitado num jardim, ao relento, deitado, ele me olhou, e com uma cara não muito bonita, né? E depois os espíritos me inspiram a fazer prece por ele, a pedir por ele e pela família. Então, olha o significado daquele sonho. Ele estava deitado ao relento, ou seja, descoberto espiritualmente. Descoberto. Olha que interessante. Depois, quando os espíritos me inspiraram, eu falei, puxa, tá aí. Porque eu sonhei com ele. Né? Então, era um aviso para pedir para ele. Depois eu recomendei que quem estivesse próximo dele, que ele indicasse a procurar uma igreja, um templo evangélico, algum lugar onde ele pudesse se ligar mais com o Criador. Porque apesar de ser abastado financeiramente, ele está descoberto espiritualmente. E isso faz com que este fato faz com que traga para a pessoa muitas atribulações, muito desconforto, muita tristeza, né? Muita insegurança. E quando a pessoa se afasta do Criador, a insegurança é muito grande. Apesar de tudo, apesar de ter todo o conforto material, de ter muito dinheiro, de estar abastado e tal. Né? Então, é preciso fazer com que as pessoas entendam isso. Perfeito, ninguém é, porque a perfeição não é desse mundo. Com certeza. Mas é possível nós buscarmos os melhores caminhos. É possível. Depende de cada um. Depende de cada um de nós. É por isso que os espíritos, como eles dizem aqui, escolhem as provações. Escolhem o sofrimento. Tem muita gente que chega aqui e fala assim, pô, que Deus ingrato é esse, pô? O cara é sádico, pô. Me faz com que eu reencarne numa favela, no meio da miséria, no meio de violência, no meio de droga. Pô, Deus é sádico. Então você está falando uma grande besteira, amigo. Foi você que escolheu. Você pediu aquilo. Então as pessoas não entendem. Como é que eu posso pedir uma situação como a pede? Porque o espírito se baseia na encarnação precedente, em todo aquilo que ele cometeu de equívoco, em todos os seus erros do passado, os descaminhos do passado. Né? Aí ele escolhe esse caminho de prova, esse caminho de expiação, esse caminho onde existe muitas vezes a falta de boa alimentação, a falta de boa vestimenta, muitas vezes a falta dos pais. Quantos órfãos nós não temos nesse mundo? Crianças que não têm apoio nenhum. Né? Quantos não existem? E Deus é sádico? Não, foi ele que escolheu, porque ele certamente abandonou família numa outra encarnação, abandonou filhos, abandonou seus pais, abandonou a sua mãe, etc. Né? É assim que as coisas funcionam. O espírito precisa daquilo. Quando os espíritos tratam desse assunto, do sofrimento, eles dizem assim, o que é algumas horas de sofrimento em relação à eternidade do espírito? É que nós consideramos a vida muito longa. Quando nós estamos sofrendo, o tempo passa de forma amorosa,
de forma lenta. Então, para a gente aquilo é interminável. Mas na realidade é o seguinte, é o mesmo que alguém chegasse para nós e falasse assim, escuta, você quer trabalhar um mês, 18, 20 horas por dia, para ser rico o resto da sua vida? Bom, eu toparia de cara. Eu toparia sim, sem pensar duas vezes. É a mesma coisa. A conversa é a mesma. Uma encarnação bem vivida em troca da felicidade eterna. Em troca da felicidade no mundo espiritual. Quem não faz, quem não topa uma coisa como essa? É isso que nós fazemos quando estamos desencarnados. Nós topamos trabalhar 18, 20 horas por dia para ser rico o resto da encarnação. Ou seja, o resto da nossa existência como espírito, da nossa imortalidade. Não é? Mas isso tudo que você citou, Dana, é verdadeiro. Nós lidamos com todos os tipos de pessoas dioturnamente. Cabe a nós separar, não é? Aquilo que nós devemos ou não fazer, devemos ou não participar. Não é? Às vezes, numa circunstância, a gente perde mesmo a estribeira, né? Você perde a estribeira, depende da circunstância, depende do que acontece, né? Mas isso não justifica, por exemplo, agressão, violência, não justifica nada disso, não é? Então temos que saber separar as circunstâncias e aprender a reagir, porque agir é muito fácil, agora reagir de modo adequado é o que é o mais difícil, não é? Vamos lá. O Alexandre quer comentar alguma coisa, Alexandre? Não, para mim está tranquilo, tudo sob controle. Legal, vamos lá então. Eu vou ler de novo a resposta da 265, eu vou começar novamente, para a gente concatenar ideias aqui. Ele diz, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. Né? Tem muita inteligência, mas tem pouca moralidade. Então perde, mas eu quero ser viciado mesmo, eu quero fumar mesmo, eu quero usar droga mesmo e acabou. A prova decorre disso, a prova decorre da própria vida que ele escolhe, porque certamente é uma vida muito difícil, de muitos sofrimentos, muitos. Né? E eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-los em provas proveitosas. E o cara passa uma vida inteira dissoluta, uma vida inteira de bandidagem, uma vida inteira de marginalidade, de vícios, né? Chega no final da vida, desencarna, vai para o mundo dos espíritos, continua sofrendo, e sofrendo muito, porque ele não vê, ele não vislumbra o final do sofrimento, na cabeça dele aquilo é o inferno, né? Até que ele entenda. Quando ele se dirige a Deus, quando um espírito que está sofrendo assim, se dirige a Deus de forma humilde, porque a maioria deles não são humildes. Pode ver gente desse tipo de vida, o cara faz o sinal da cruz, ele vai na igreja, ele assiste missa e tal, mas pro forma, para fazer papel para a sociedade. Tá? Mas no mundo espiritual a coisa não funciona assim. Lá o sofrimento é real, verdadeiro e prolongado, e não há como disfarçar, como aqui na Terra. Não tem como disfarçar. Ele não tem barbitúricos para tomar no mundo dos espíritos para poder dormir e disfarçar o seu sofrimento. Então sofre, até que se lembra do Criador. Quando ele se lembrar do Criador e se dirigir a ele de maneira humilde e fervorosa, imediatamente o Criador manda auxílio para ele. Ele vai receber a orientação do seu anjo da guarda, do seu espírito guia, vai receber a orientação dos bons espíritos e vai escolher as provas que lhe são proveitosas. Certamente não é aquele mundinho que ele estava. Certamente não são aquelas provas que ele estava. Ele vai escolher um outro caminho. Um caminho onde ele possa ajudar, por exemplo, quem ele ajudou a viciar.
não é? Um caminho onde ele possa ajudar a tirar as drogas ou a minimizar o efeito das drogas em cima desses que são viciados, e assim sucessivamente. Quantos não há, não é? No nosso mundo, a gente tem N exemplos disso, pessoas que se dedicam integralmente, em tempo integral, em ajudar as pessoas que vivem nesse mundo das drogas, dos vícios, da bandidagem, etc. Não é? Por quê? São espíritos que já vivenciaram isso, têm experiência, e sabem que este mundo não traz nenhuma, a não ser o prazer brutal do uso da droga. Né? O sujeito usa a droga, dali alguns minutos ele está precisando de droga novamente, e ele se recrimina, e ele, quando ele usa a droga que ele sente prazer, não vou usar mais, e imediatamente ele está precisando usar, usa novamente, e assim sucessivamente. Há relatos de pessoas, por exemplo, eu já vi na internet, em filmes, relatando esse tipo de problema, em que pessoas gastaram uma casa e um carro, e no crack, por exemplo. Jogaram a vida toda fora. Essa pessoa é um jovem, ainda uns 28, 30 anos aproximadamente. Ele fala assim: além de perder a casa e o carro, eu perdi minha família, perdi minha mulher e 2 filhos. Então, olha o sofrimento de uma pessoa como essa. Não é brincadeira você enveredar por esse caminho. Questão de número 266. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? Resposta: para vós, sim. Para o espírito, não. Quando você está encarnado, você não quer saber se o mundo acabar, que acabe em barranco, porque pelo menos a gente morre encostado, né? De preferência dormindo, né? Essa é a nossa visão da vida aqui na Terra. Mas para o espírito não é assim. Por quê? Porque ele se vê tão longe da felicidade, tão longe, tão distante, que ele tem que escolher o caminho mais curto. E o caminho mais curto é o do sofrimento. Esse é o caminho mais curto para o espírito. Então ele escolhe encarnar no meio onde ele, se tudo der certo, se ele se empenhar nisso, ele vai adiantar, apressar o seu progresso espiritual e se aproximar cada vez mais da felicidade. Então, é por isso que eles respondem assim: para vós, encarnados, não. Sim, ou seja, a escolha das provas menos penosas, né? Para vós, sim, encarnados. Para o espírito desencarnado, não. Para o que está em estado de erraticidade, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão. Quantas músicas de poetas, né, de pessoas que criam letras para samba e outras músicas, não falam da ilusão da vida? Que a vida é uma doce ilusão. Para aqueles que são ligados à vida material, eles acham que a vida é uma doce ilusão. E realmente a vida é uma ilusão mesmo. Este mundo é ilusório. Olha, aqui nada é nosso. Ele fala: não, o corpo é meu. Não é, velho. Você divide o corpo. Você tem no intestino fauna e flora. Fauna, animais, e flora, vegetais. Dentro do nosso intestino. Então, nem o corpo é usado único e exclusivamente pelo encarnado. Nem o corpo. E não é nosso. Daqui a pouco a gente bate com as 10 homens, levanta a ficha lá em cima e fala: venceu, até logo, vai desencarnar mesmo, e não tem conversa. Não é? A casa não é nossa, o carro não é nosso, o papagaio não é nosso, a mulher não é nossa, os bens materiais não são nossos, o poder não é nosso, nada é nosso. Nós somos espíritos que estamos ligados temporariamente às coisas materiais, aquilo que alguns chamam de doce ilusão, que de doce não tem nada. O bom mesmo é estar desencarnado e feliz. Aí sim. Agora aqui, uma ilusão apenas, né? E a sua maneira de pensar é diferente. A maneira de pensar do desencarnado difere, é diametralmente oposta à maneira de pensar do encarnado. O encarnado vê e procura as facilidades do mundo material. O desencarnado procura as dificuldades do mundo material para fazer adiantar o espírito. Aqui é um comentário
um tanto quanto prolongado de Kardec para explicar ou para tentar ajudar a entender a resposta dos espíritos, porque ela parece controvertida do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos encarnados. Isso é controvertido. Pô, vai, deixa de falar besteira, rapaz, dizer que é bom escolher sofrer. Só na cabeça de espírita mesmo, né? Num bando de masoquista, né? Mas vamos ver o que ele vai explicar. O homem submetido na Terra à influência das ideias carnais, só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. Ele está no mundo dos espíritos, ele vê uma felicidade que é diferente da felicidade deste mundo, da felicidade fugaz, concedida pelas coisas materiais, que é apenas passageira essa felicidade. Quando o cara deseja uma coisa nesse mundo material, ele luta, trabalha, vive, se esforça, e quando ele consegue, o prazer é por algum tempo só. Depois ele vai buscar outras coisas, adquirir outras coisas, para tentar ter o mesmo prazer que ele teve com aquela que ele almejou muito. Eu conheço um sujeito, de passagem, né, não era amigo meu nem nada, mas essa história, depois que a pessoa saiu da sala, o que era meu cliente contou a história dele para mim. Ele falou: você viu esse rapaz? Ele falou: ele fez uma casa aqui na cidade, uma casa extraordinariamente linda, boa, quase uma pequena mansão aqui na cidade. Quando ele acabou de construir a casa, ele chamou o padre, como bom católico, ele chamou o padre para ver a casa dele. E o padre entrou com ele na casa, mostrou os ambientes, tal, quintal, piscina, churrasqueira e tal, os quartos, a comodidade da casa. Nossa, meu filho, a sua casa é muito bonita, muito bem construída, parabéns. Ele falou: o senhor gostou, seu padre? Gostei muito. Ele falou: então, esta casa tem o tamanho da minha infelicidade, porque para construir essa casa eu perdi a mulher e os filhos. Então, ele, no afã de construir aquilo que ele desejava, ele deve ter cometido equívocos que acabou afastando a família dele. Ele ficou com a casa. Quer dizer, grande vantagem, né? Grande vantagem. Então, realmente, os prazeres materiais são fugidios. Eles são passageiros, não é? Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência da existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Como o doente escolhe, muitas vezes, o remédio mais desagradável para lhe curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que espera se for feliz, se for exitoso. A doutrina da liberdade de escolha de nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles entreveem o fim, e esse fim lhe parece muito mais importante que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, veem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo por eles mesmos aquelas que podem fazê-lo chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê. E é para atingi-lo que ele procura melhorar-se.
Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte da vida sem tréguas, nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência e da sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem preconizar-lhe honra e proveito se as vencerem? A que o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse e pela sua glória? Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida? Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é assim, o decalque da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, por que o espírito que vê mais longe, ou tem uma visão mais abrangente da realidade, o mais longe ao qual ele está se referindo, é exatamente isso, uma visão mais abrangente da realidade, não da ilusão que nós vivemos aqui no mundo material. E para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, ele chama isso, a encarnação, de um incidente fugaz, um acontecimento passageiro. Quando nós nos tornarmos espíritos perfeitos, sabe que nós vamos lembrar dessa encarnação com muito carinho, aquilo que nós estudamos na doutrina espírita. Do resto a gente não vai querer nem saber. Não interessa. A agulhada que a gente tomou, as operações, as cirurgias, extração de dente, as dores que a gente sofreu, os reveses da vida, tudo isso pouco importa. Não é? Não escolherá uma existência penosa e laboriosa se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que se pudessem escolher uma existência, teriam pedido a de príncipes ou de milionários, são os míopes, que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas, que respondem, quando perguntamos que profissão preferem, eles respondem pasteleiros ou confeiteiros. Da mesma maneira, o viajante, no fundo de um vale nevoento, não vê a extensão nem os pontos extremos da sua rota. Mas, chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que lhe falta percorrer. Vê o final da sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer e pode, então, escolher com mais segurança os meios de o atingir. Olha a comparação pródiga, né? Olha a comparação exata que Kardec faz. Estar na vida material é como estar no fundo do vale. Estar na vida espiritual é como estar no alto da montanha. No fundo do vale, a gente não vê quase nada. Não é? Apenas a bruma, que ali existe, o nevoeiro, que ali existe e tal. Mas no alto da montanha, a gente vê o caminho todo. E a gente sabe aonde a gente deve atingir. Não é? Aonde nós devemos chegar. Por isso que a gente escolhe os atalhos. Talvez este atalho aqui vai me levar mais rapidamente ao final do caminho. Olha que imagem, né, que ele se utiliza para explicar uma coisa que é tão exata, né? Uma imagem que ele se utiliza que é exato para explicar aquilo como o espírito vê, e não como o encarnado vê. O encarnado vê muito pouco, ou quase nada. Né? Aliás, como animal, o nosso corpo pertence ao mundo dos animais, por exemplo, nós vemos as três cores. Se eu não me engano,
4 cores básicas, se eu não me engano. 3 ou 4 cores básicas. A águia vê 8. Olha como nós somos limitados sobre todos os aspectos, como encarnados, né? O espírito encarnado, Jalina, todos os espíritos dizem que no estado errante, ou seja, no estado de liberdade, sem corpo físico, no estado de erraticidade, buscam, estudam, olha, prestem atenção nessa explicação, buscam, estudam, observam para fazer as suas escolhas. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Olha como funciona no mundo dos espíritos as nossas ações quando estamos desencarnados. Todos os espíritos dizem, todos, ele falou, todos, tanto os mais elevados como os menos elevados, todos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Então, é uma coisa muito abrangente. O cara fala assim, pô, mas se eu não for para o nosso lar, que eu vou fazer no mundo espiritual? Pô, você vai trabalhar para caramba, mas muito, para poder programar uma nova encarnação. Você tem que buscar, observar e estudar. Se você quiser ter uma encarnação proveitosa. Agora, se você for responsável, para você qualquer coisa serve, você não precisa fazer nada mesmo. Né? Pode ir para o nosso lar, para o vosso lar, para qualquer lar que você queira. Né? Mas se não, se você for responsável, você vai buscar uma coisa séria. Né? Você vai para outros planetas, vai observar, vai estudar, né? Vai aprender e vai elaborar. É elaborar mesmo, o nome correto é esse, uma nova encarnação, onde você vai dar um salto quantitativo e qualitativo como espírito. Isso é que nos importa, né? Os vícios, as drogas, os problemas do mundo, como o mundo vive ou deixa de viver, passam a ser indiferentes para o espírito. Passam a ser indiferentes. Ele vai buscar o melhor para ele como espírito, para o seu progresso espiritual. É claro que no bojo disso, a reboque, ele vai levar muita gente. Quando você faz o bem, você não precisa falar nada. O próprio exemplo da tua vida arrebata outros. Fala, pô, como é que o cara vive, ó? Olha como é que ele faz, ó. Ele é um cara assim, ele é um cara... Porque as pessoas nos observam. Apesar de nós não nos darmos muito conta disso, as pessoas nos observam. Não é? Então, a gente carrega a reboque, pelo exemplo, você acaba arrastando outras pessoas para o caminho do bem também. Né? Isto é interessante, porque tanto o espírito de uma vida, o encarnado de uma vida, arrasta para uma vida ruim outras pessoas, quem procura o caminho do bem acaba arrastando outros também. Este é o bem que os espíritos se referem, que nós podemos fazer e muitas vezes nós não fazemos. Fazer o bem imediato é uma coisa, e fazer o bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos é outra. E agindo corretamente, nós fazemos esse bem que nós podemos e devemos fazer para auxiliar outras pessoas. Não importa se é uma pessoa, duas. Né? Quando nós tínhamos o centro espírita, um rapaz que dava lá o iniciante no centro espírita veio falar para mim que na sala tinha uma pessoa só. Falei, amigo, se tiver meia, tá bom. Não importa se tem uma. E daí que tem uma? Você sabe quantos desencarnados tem lá aprendendo com você? Você não sabe. Deixa de ser mentecato, rapaz. Você quer o quê? Você quer lantejola? Você quer bajulação? É isso que você quer? Não é, o espiritismo não é lugar para isso. O espiritismo é lugar para quem tem consciência do seu dever e cumpre o seu dever, custe o que custar. Vaidade, quem é vaidoso não deve estar em centro espírita, não. Vai procurar outro lugar, vai ser coroinha, vai, sei lá, ser alguma coisa em outro lugar, porque aqui não é lugar disso, não. Né? Mas vamos lá. Não temos um exemplo disso na vida corpórea. Não buscamos, muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos de escolher, porque achamos a mais apropriada aos nossos objetivos. Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida.
não empregamos cada dia em escolher o que fazemos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal? Não sendo a vida corpórea mais do que transitória e passageira? A vida corpórea, apesar das pessoas, muitas pessoas darem tanta importância, ela não é nada. Ela não é nada, ela está para o espírito como uma espetadinha de agulha no dedo, está para o encarnado. Quem se lembra da última espetada que deu no dedo? E daí? E daí? Ou uma, duas espetadas, sei lá quanto, né? Tanto faz. E assim está a vida material para o espírito. Quando ele atinge uma fase de progresso, de avanço espiritual, né, de progresso moral e intelectual, ele pouco quer saber do que aconteceu com ele em uma encarnação. Não é? Ele vai tratar de procurar outros caminhos, procurar fazer outras coisas que realmente lhe tragam felicidade. Né? E mais felicidade, e ajudem a outros a terem felicidade. Só para lembrar aqui, os nossos irmãos de Júpiter, né, segundo os estudos de Kardec, na Revista Espírita de 1858, eles têm como tarefa para o dia a dia saírem de seus planetas e virem a mundos como o nosso e inspirar o bem. Olha que coisa maravilhosa, que coisa boa, né? A tarefa deles é fazer o bem. Podem ser infelizes espíritos assim? Não tem como. Não tem como. Né? Eles vivem do bem, praticam o bem, falam do bem, inspiram o bem, vivem o bem dioturnamente. Né? Então, é a isso que nós devemos nos ater. O que importa uma vida de sofrimento? Quase nada. Né? Questão de número 267. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corpórea? Tem muita gente que fala assim, na próxima encarnação eu quero ter pelo menos um pouquinho de dinheiro. Essa vida foi muito difícil. Eu quero pelo menos um pouquinho. Eu conheço gente assim, dentro do meio espírita, viu? No meio espírita. Ele diz aqui, seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção. Pô, ele está dando 10 minutinhos para a gente só, mano. Que cara muquirana. Olha, temos 10 minutos para acabar os nossos estudos aqui. Mas, no estado de espírito, frequentemente vê as coisas de maneira diferente. Então, quem sabe numa próxima encarnação, eu quero nascer na Suíça, na Finlândia, num lugar onde seja bem melhor que o Brasil e tal. Na visão dele, né? Quero ter muito mais dinheiro, quero casar com uma mulher assim, uma mulher assada, então quero encontrar o meu príncipe encantado, que normalmente é sapo, né? Normalmente não encontra o príncipe, né? Encontra o sapo. E depende muito da intenção, mas quando ele está, como desencarnado, brincadeiras à parte, quando ele está desencarnado, a visão dele é completamente diferente do encarnado, completamente diferente. Ele diz assim, é o espírito quem faz a escolha. Mas ainda assim, ele pode fazê-la nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Então não é como encarnado. Ele vai estar parcialmente liberto do corpo, não é? E como espírito, porque não tem outra palavra para designar quem está parcialmente liberto do corpo, ele já não está pensando mais como encarnado. Aliás, durante o sono do dia a dia, nós nos tornamos espíritos, não definitivamente, né, desencarnados, porque estamos ligados a um corpo físico, mas temos a nossa liberdade muito similar à dos desencarnados. Aí nós fazemos as nossas escolhas. Por quê? Eu posso dar aí uma sugestão.
Porque como durante essa liberdade parcial que nós temos, nós podemos realizar trabalhos no mundo espiritual e encontrá-los acabados quando desencarnarmos. Aí o que o espírito vai escolher? Continuar o trabalho que ele está fazendo. Ou não? É isso, né? É a lógica. É a lógica. A visão do espírito, a visão do desencarnado ou do espírito parcialmente liberto da matéria é o progresso espiritual. Tudo que estiver ao seu alcance fazer, ele vai procurar fazer para alcançar a felicidade verdadeira. Não essa felicidade material, mas a felicidade verdadeira. Questão 267A. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não o será por certo como expiação nem como prova? Resposta: sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais, ou seja, tudo aquilo que traz sofrimento, né? Tristeza e etc. Ora, o espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer. Mas tem sempre deveres que o ajudam... Só um minutinho, Dani. Mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Pode falar, Dani. Desculpa, o senhor pulou a 267 a resposta ou fui eu que me perdi? Pulei? Eu acho que o senhor pulou a resposta da 267A. Tá, então vamos voltar. Só a pergunta. Tá, vamos voltar lá. Tá. Então eu vou ler novamente a pergunta para ler novamente a resposta. Pergunta da 267A. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não o será por certo como expiação, nem como prova? Resposta dos espíritos superiores. Sem dúvida, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. É muito, muito importante essa pergunta e essa resposta, Dani. Obrigado, viu? É muito importante. E a 268 nós já lemos, né? Mas é interessante fazer algum comentário a respeito, né? Porque tudo que nós chamamos de tribulações nem sempre são tribulações, né? Nem sempre são, porque são coisas que acontecem na nossa vida com o propósito de nos ajudar a progredir, né? E não de nos penalizar, né? De nos fazer sofrer pura e simplesmente. Não é um castigo, né? Ele diz assim: chegando a um certo grau, tem espíritos que, mesmo não sendo espíritos superiores, não tem mais nada a sofrer. Então, eles pedem a riqueza, eles pedem o poder para ajudar outras pessoas. E nós vemos o nosso mundo, embora de forma rara ou não explícita, porque há muita gente que ajuda muitas outras pessoas e que não se deixam perceber. Fazem isso na surdina, fazem isso de forma bastante camuflada, não se expõem, né? São pessoas tão humildes, simples, que não se expõem, pura e simplesmente. Então, ele diz aqui, é possível pedir isso para auxiliar os outros a se aperfeiçoarem, né? Vamos anotar aqui a número 269 para o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira. 269, né? 269. 269. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, tenhamos coragem,
alegria de viver, ideias renovadas e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, a nos contermos diante das adversidades da vida. Auxilia-nos a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.